Olá, seja bem-vindo ao Plenário da Cidade, o programa que traz os principais temas e debates em discussão na Câmara Municipal de Fortaleza. Hoje temos a honra de receber o vereador Paulo Martins, do PDT. Bacharel em Direito, é servidor público da Polícia Civil do Ceará. O parlamentar tem mandato voltado à escuta da população em diversos bairros da capital, como ampliação de espaços públicos de convivência, melhoria da infraestrutura e fortalecimento de políticas que beneficiem a vida das pessoas. Vamos conversar sobre sua trajetória e projetos que impactam a vida dos fortalezenses. Fique com a gente, porque o plenário da cidade já está no ar. Eu começo agradecendo ao vereador Paulo Martins pela presença. Eu quero agradecer aqui pelo espaço, mais uma vez aqui nos estúdios da TV Câmara Fortaleza, para contar um pouco aí do nosso mandato. Já estou aí no meu terceiro mandato, cheguei aqui muito jovem e passo agora a ser um dos veteranos na casa, mas com muita energia ainda para contribuir com a cidade de Fortaleza, Eu creio que ainda tenho muito que contribuir. A gente sempre vai se aperfeiçoando durante o mandato, entendendo como é que a população espera que a gente trabalhe, Então a experiência vale também ao longo dos anos para a gente fazer um mandato mais qualificado. Vereador, como foi a sua iniciação na política, referências? O senhor inclusive é filho de um ex-vereador, Adamo Martins. Sim. Eu praticamente cresci no meio político, Principalmente na Câmara Municipal de Fortaleza. Meu pai foi eleito a primeira vez em 92, assumiu o seu primeiro mandato em 93. E de lá para cá foram 6 mandatos, até 2016, quando ele decidiu que não seria mais candidato. Foram 24 anos dedicados aqui à vida pública, à cidade de Fortaleza, e concomitantemente ele continuava exercendo a profissão de médico, Inclusive em posto de saúde aqui da capital, foi secretário de saúde do município. Então sempre me espelhei muito no meu pai, Vi o exemplo, participava também, na época das campanhas, ativamente, como um dos coordenadores da campanha dele. Então foi uma passagem de bastão muito tranquila, Em 2016 logrei na minha eleição, tirei 8.004 votos. Depois tivemos nosso primeiro mandato, onde a gente conseguiu aí descolar um pouco do trabalho dele, da imagem dele. Aí tivemos 10.591 votos em 2020. E agora, no ano passado, a gente conseguiu uma votação muito boa, também expressiva, 12.975 votos, E mostra que a gente tem crescido, a cada eleição. Então o fortalezense tem reconhecido nosso esforço em trazer melhorias, em representá-los aí nos mais diversos segmentos que a gente acaba representando aqui na Câmara de Fortaleza. Se Deus quiser, nesses próximos 4 anos a gente ainda possa aí contribuir bastante, fazer muito aí. A gente tem procurado também intensificar a parte legislativa, que o vereador é isso, É um legislador, é um criador de leis, então a gente tem procurado intensificar isso também. Esse crescimento eleitoral o senhor atribui exatamente à proximidade com as comunidades que o senhor tem escutado? Proximidade com as comunidades, Eu procuro ser muito sincero, muito transparente, Que eu sempre falo nas minhas eleições, se for para a gente perder mentindo, se for para a gente ganhar mentindo, eu prefiro realmente perder falando a verdade. Então isso é algo que eu levo e tem dado certo realmente, Algumas medidas, algumas iniciativas, não é possível naquele momento, mas a gente se compromete com a população e tem dado retorno, às vezes não é de imediato, Mas sempre há aquele contato através da assessoria. As redes sociais também são aí uma forma muito boa da gente divulgar e ter contato também com o eleitor, Então eu creio que a gente tem procurado trabalhar em várias frentes e tem dado certo esse contato com a população, essa representatividade perante a população. Começa aqui no próprio Luciano Cavalcante, que é um bairro onde eu moro. E quando eu passei aqui a morar em 2017, eu praticamente não era votado aqui, mas a gente vai participando do dia a dia do bairro. Hoje, na última eleição, eu tirei quase 700 votos, Então, isso mostra que esse dia a dia faz a diferença. Vereador, falando sobre produção legislativa, o senhor é autor de vários projetos de lei, também de indicação. Eu começo destacando aqui o projeto de lei número 336/2025, que dispõe sobre o uso comunitário das quadras escolares, Qual a ideia do projeto? Pois é quase redundante você fazer um projeto pedindo para a população, ter a possibilidade de usar um equipamento público do município. Mas eu tenho visto, ao longo desses 9 anos de mandato, esses 9 anos como vereador, que há ali um obstáculo por parte da direção de algumas escolas, Então a gente quer tornar isso lei, para que a população tenha acesso ali no período noturno, de jogar um futebol, praticar uma dança, umas artes marciais naquele espaço, na quadra, no ambiente esportivo ali de uma escola municipal, bem como nos finais de semana, Tem determinadas comunidades que o único equipamento público é uma escola, Então a gente quer regulamentar isso, tornar lei realmente
essa permissão aí para ver esse sentimento de pertencimento. Obviamente que o equipamento ele vai se deteriorar mais rápido, isso a gente sabe, né? Mas é um bem público e tem que ser utilizado pela comunidade, que deve zelar, né? Deve zelar, obviamente, por aquele equipamento. Mas isso não pode ser um impedimento para ter acesso, né, a ele. O senhor também é autor de um outro projeto importante, dessa vez voltado para a inclusão, que dispõe de reserva de vagas para pessoas com deficiência em cargos comissionados, função de confiança, terceirizados, não é isso, vereador? Isso, são os PCDs, no caso, nos concursos públicos, né? Nos servidores públicos, a gente já vê isso, essa reserva de 5% para as pessoas aí portadoras de algum tipo de deficiência, né? Mas, quando a gente fala em cargos comissionados, em cargos terceirizados, da Prefeitura de Fortaleza, aqui especificamente, que nós temos aí em torno de 15 mil cargos terceirizados, eu não vejo, né, numa secretaria regional, numa secretaria de esporte, pessoas com algum tipo de deficiência, né? Então, isso é uma forma de incentivar. Você chega em outros países, até em outros municípios aqui do Brasil, a gente vê essas pessoas contribuindo normalmente, né? Ali numa recepção, limpando ali a mesa de um restaurante, né, como já vi em algumas viagens, enfim. Então, se a gente quer trabalhar com inclusão, tem que começar dando exemplo aqui de casa, né? É o município de Fortaleza dando exemplo, né? A Câmara Municipal, a gente tem visto aí o esforço aqui da Câmara, através da presidência, né, de dar essa inclusão, e o mercado de trabalho é fundamental, né, para ver a inclusão aí. As pessoas sejam com necessidades de locomoção, seja com autismo, enfim, síndrome de Down, esses têm que ser incluídos aí, principalmente pelo poder público. Ainda falando sobre essa questão de dar atenção às pessoas mais vulnerabilizadas, o senhor também é autor de um projeto de lei que institui a Semana Municipal de Conscientização sobre a mielomeningocele. Muita gente talvez nem ouviu falar, né? Do que se trata. Realmente, é uma malformação na coluna, né? Na vértebra espinhal. Isso ainda quando a criança está ali no ventre da mãe, né? Ali nas primeiras semanas, nos primeiros meses de vida, algumas crianças acabam não tendo ali o fechamento completo da coluna vertebral. E daí ocorrem vários desdobramentos, né? Quando já no nascimento, como incontinência urinária, até problema realmente de dificuldade de locomoção, enfim. Então a gente foi procurado aqui por uma mãe, né? Por pessoas que têm realmente na família, né, que passam por essa situação, e a gente quer isso, dar visibilidade, né, procurar aí políticas públicas para as pessoas que não têm acesso, enfim. Então, tem uma audiência pública também, que já está aí tramitando na casa, que a gente quer discutir também, não só com o município de Fortaleza, mas também com médicos, com fisioterapeutas, enfim, que seja o pontapé inicial aí de uma política pública para as crianças com mielomeningocele. Vereador, o senhor também apresentou um projeto de indicação voltado para a criação de uma patrulha especializada à proteção da infância e adolescência. Seria algo parecido com outras patrulhas, a exemplo da Patrulha Maria da Penha, por exemplo? Isso. Realmente, né, nosso mandato, né, nossa assessoria se baseou na Patrulha Maria da Penha, que a gente sabe que tem aí prestado um papel fundamental, importante aqui no âmbito do município, e é necessário a gente também ter esse olhar para as crianças, que é também aí um grupo bastante vulnerável, né? Na minha atividade como policial civil, a gente vê coisas terríveis realmente, e o município dando essa contribuição, com certeza aí vidas serão preservadas, né? Nossas crianças aí são o futuro da nossa cidade, do nosso país. Então, quanto mais elas tiverem infância, estiverem longe aí dessa criminalidade, de serem vítimas de crimes sexuais, enfim, né? A gente tem que trabalhar realmente nesse sentido, porque é uma marca que elas podem levar para o resto da vida. Seria uma patrulha especializada na prevenção? Na prevenção, né, trabalhando em conjunto com os conselhos tutelares, também com a DESECA, a delegacia aí que cuida desses crimes contra as crianças e os adolescentes, né? E dar aqui, é o município dando sua parcela na segurança pública, em especial aí no cuidado das nossas crianças e nossos adolescentes. O senhor também protocolou uma indicação importante que institui aqui o programa de orientação sobre a síndrome de Down. A gente tem já ao longo do nosso mandato, né, alguns grupos que a gente está sempre participando de atividades, né, buscando atendimento, e tem um grupo que eu sempre, ao longo do nosso mandato, a gente participa, que é dos jovens, das crianças que têm a síndrome de Down, né?
Inclusive a PAI, a gente sempre tem aqui próximo da Câmara, a gente sempre tem parcerias com a direção, enfim, a gente participa desse dia a dia. Então a gente quer também dar essa orientação, essa contribuição legislativa, uma vez que hoje se fala muito no autismo, né? Se fala muito no autismo, tem que se falar, e é muito importante, né? Tem que se continuar falando, não só falando, como também executando políticas públicas. A gente tem uma expectativa aí muito grande em relação a esses espaços girassóis, né? Que é um espaço que o prefeito Evandro se comprometeu na campanha e já tem 2 espaços em execução. Nós temos tentado aí levar, né, convencê-lo aí para alguns bairros que a gente tem atuação de forma científica, não só levando em conta mesmo essa vontade política, digamos assim. Inclusive a gente fez um requerimento lá para o Espaço Girassol na Serrinha, né, que é um local que a gente tem votação, e eu tirei por base uma escola, né, lá da Regional 4, né, que os distritos de educação, diferentemente das regionais, nós temos 12 distritos de educação, são ainda com a antiga configuração, são 6. Então lá na Regional 4, onde fica a Serrinha, na Escola Maria de Carvalho Martins, lá há mais de 80 crianças diagnóstico de autismo, né? Então elas moram ali naquela redondeza, é o local, o bairro, que necessitava realmente desse equipamento, né, do Espaço Girassol, uma vez que é onde há essa maior quantidade de crianças com diagnóstico de autismo. Então é uma expectativa que a gente tem aí também, né? Temos procurado conversar com as pessoas que estão à frente, né? Inclusive pretendo conversar também com a primeira-dama, que tem se engajado bastante nesse assunto, para a gente dar esse retorno aí positivo, né? Para a prefeitura também dar esse retorno positivo aí para a sociedade. Vereador, e nesse processo de escuta ativa nas comunidades, também existem demandas de infraestrutura para elas? Quais seriam as principais? Sim, a gente tem um desafio que é colocar novamente aí para construir, né? Algumas obras ficaram paradas, que nós conquistamos no mandato passado, a gente tem aguardado a retomada, né? Dessas são as obras de drenagem, são areninhas, e esses espaços estão ali, né, com a obra paralisada, né, espaços desocupados, enfim. Então tem sido uma problemática, né? Pelo menos 6 obras que a gente tinha solicitado no mandato passado, algumas iniciadas, estão com 50%, 40% de obra concluída, e a população tem nos cobrado bastante, né? E estão certos em cobrar realmente. E temos dialogado, feito nossa parte, que é cobrar também do Executivo, mostrar a realidade. Inclusive, semana passada eu tive uma dessas obras, uma obra de drenagem. E o que é que acontece? Com a chuva que a gente tem visto nessas últimas semanas, principalmente, a rua fica um verdadeiro lamaçal, né? Então, causa revolta na população, que esperava que no ano passado essa obra tivesse início, né? Mas eu tenho procurado ainda visitar, ter diálogo com as pessoas, porque o nosso trabalho, nossa responsabilidade é permanente, são os 4 anos, né? Independente se passou a eleição, se está longe da eleição. O meu dever aqui, a gente vai dar seguimento aí nessas cobranças, e por isso que tem que haver, né? Eu acho esse diálogo permanente com o Executivo, com o prefeito Evandro Leitão, porque representamos essas pessoas, né? Representamos essas pessoas, fomos eleitos por essas pessoas, e se Deus quiser, nos próximos meses, essas obras serão retomadas aí para nossa alegria, a alegria das pessoas que ali moram, que são realmente os que serão os maiores beneficiados. Vereador, me corrija se eu estiver errado, o senhor também é presidente da Comissão de Orçamento aqui da Câmara, não é isso? Pronto. E como é que está o andamento dos trabalhos, das matérias que estão em debate na comissão? Bom, agora nós temos a Lei de Diretrizes Orçamentárias, né, que é para fechar o semestre. Devemos ter a audiência pública também para discutir o tema. Então, creio que nesse primeiro semestre, essa é a principal matéria nesse momento que a gente deve tratar, já para encerrar realmente o semestre, a Lei de Diretrizes Orçamentárias que norteia aí o orçamento público, né, o percentual de gasto que nós teremos aí nos próximos anos. Então é importante a sociedade participar, né, direcionar aqui as forças, né, os recursos para qual área, né? A gente vê aí, obviamente, a área da saúde é a que mais necessita aqui no município, eu não tenho dúvida disso, né? A educação, a gente sabe que tem uma organização melhor, com o Fundeb, já é um recurso que vem da União, mas a saúde sempre é o desafio, né? A gente já no 3º mandato, é o 3º gestor, o 3º prefeito que a gente está aqui como vereador, e sempre é um desafio, né? Esse desafio a gente torce aí para o prefeito Evandro melhorar bastante a saúde pública. Eu tenho visto, né, sua preocupação, né, os medicamentos nos postos praticamente estão estabilizados já, né, mas a gente tem aí as filas, por exemplo, para cirurgias eletivas, como vesícula, hérnia, enfim. Então há muita demanda reprimida
que a gente tem que buscar aqui meios, né, junto à União, junto ao Estado, essas parcerias que são de suma importância, tanto que lá no IJF a gente viu nos últimos meses um aumento do repasse, né, que foi muito positivo, digamos que deu lá um fôlego para o IJF, que é esse maior hospital aqui do nosso estado, né? Então, é isso, as parcerias são muito importantes, inclusive também com a iniciativa privada, né? Também esses convênios, né, ajudam bastante na questão de exames, de cirurgias, enfim, aí o nosso intuito realmente é continuar cobrando, dialogando, para que o fortalezense tenha dias melhores, em especial na saúde, sabendo aí que a segurança pública também precisa ter aqui o nosso olhar, né, buscar aí alternativas, soluções, no âmbito do município principalmente, que dá para trabalhar muito na questão da prevenção, né? Uma vez que a segurança pública a gente sabe que não se resolve somente com policiais, né, com armas, tem que ser aí um cinturão, várias frentes trabalhando em prol da segurança pública, né? Desde os entes, desde a União, do governo do Estado, dos municípios, né? Toda a nação realmente tem que dar as mãos para combater esse mal que a gente tem visto aí, chamar a atenção, acho que de todos, essa conexão aí entre o Ceará e o Rio, né, com esses crimes organizados, agora recente que a gente viu. Então, fica claro que não se combate somente no Estado aqui a criminalidade, né? Tem que se combater em todo o Brasil, né, nos 26 estados, no Distrito Federal, realmente para diminuir, atenuar essa sensação de insegurança que a população vive, né? E é impressionante. A gente fala de Fortaleza, as pessoas dizem, não, Fortaleza é maravilhoso, né? Se não fosse a violência, né, é impressionante como sempre tem esse si. Mas eu acredito que se trabalhar com seriedade, junto com os legisladores, que a gente viu esse recente caso, né, de uma moça que foi estuprada na saída de uma festa e o criminoso ficou preso 4 meses e 12 dias e já foi colocado em liberdade, né? Então, acontece realmente o que é que a gente passa para a sociedade, né? Isso. A gente passa que um crime crime hediondo como esse, né, grave, violento, ele só teve uma pena de 4 meses e 12 dias, né? Então, se passa a perguntar, realmente fica a reflexão, se o crime compensa ou não, né? É evidente que a gente tem que enrijecer essa legislação penal, que sirva realmente como exemplo esse caso, para se rever aí o Código Penal, né? Vereador, a gente está se encaminhando para o fim do nosso programa. A gente agradece a sua presença e aguardamos a sua participação em outras oportunidades. Agradeço aqui também a oportunidade, né? A gente também se coloca à disposição da população. Nós temos nosso Instagram, vereador Paulo Martins. A própria Câmara tem seus portais aí, tem nossos dados para que a população chegue até nós, que a gente costuma também receber, né? Pelas redes sociais, esse apelo, essas reivindicações da população, e sempre que possível nós damos encaminhamento. Muito obrigado mais uma vez. Conversamos com o vereador Paulo Martins, ao qual agradecemos pelas informações compartilhadas nessa entrevista e também agradecemos a você que nos acompanhou. O plenário da cidade fica por aqui, mas a gente volta na próxima semana com mais assuntos, temas e debates que impactam a sua vida cidadã, cidadão fortalezense. Até lá!